Eu tenho uma pergunta antes de eu começar. Como você tem reagido diante das pessoas que não professam a mesma fé que você? Fica essa pergunta aí, amém? E eu vou estar lendo, porque lá na palavra do Senhor, uma passagem que Jesus ele nos diz para sermos sal e luz. Está lá em Mateus, se os irmãos quiserem acompanhar. 5:13. Amém? Vou começar a ler. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, Jesus nos fala que nós somos chamados sal e luz. E em ambos os casos, não há necessidade de se fazer nada. Como assim, Jaqueline? Por quê? O sal e a luz, eles simplesmente afetam o local onde eles estão. E nós vamos explicar isso. O sal não é só um acentuador de sabor ou um preservador de alimentos. Lá em Lucas fica claro que não é só isso. O que Jesus estava se referindo aqui, o sal, por exemplo, lá do Mar Morto, a que ele estava se referindo, ele era cheio ele era puro, cheio de elementos, né? Uma mistura de diferentes tipos de sais, onde a principal substância, que era o cloreto de potássio, mas as enzimas, faziam parte da composição daquele sal do Mar Morto. E como um bom jardineiro, para quem entende de jardinagem, sabe que o jardineiro ele usa, né? Que todas as placas necessitam de 3 tipos de fertilizantes, que é o nitrogênio, o fósforo e potássio. Por quê? Porque o fósforo serve para desenvolver as raízes. Já o nitrato, eu só estou explicando o que é que Jesus chamou de sal, amém? O nitrato, o nitrogênio, oh meu Deus, porque o fósforo serve para desenvolver as raízes, já o nitrato serve para desenvolver as folhas, e o potássio serve para desenvolver as flores e frutos. Logo, um bom fertilizante requer 3 ingredientes. Então, o Jesus estava falando ali que o sal do Mar Morto, que era utilizado como fertilizante, tinha magnésio, bromido e diversos outros elementos. Quando Jesus estava pensando no sal como o fertilizante, porque ele disse a palavra solo, que é a mesma palavra em Mateus 5,13, o fertilizante que você põe no solo, na terra, e que faz com que as coisas boas cresçam, é isso que Jesus estava falando. E depois Jesus menciona monturo, que não é o cocô de animais, e sim cocô de pessoas. Então, para o povo judeu, o pessoal daquela época, não só os judeus, todos daquela época não tinham banheiro, né, como nós temos hoje, com esse toalete, com essa privada. Mas eles faziam de um quintal. Então, ali no quintal, onde eles faziam, geralmente tinha uma porção de terra, porque eles iam enterrar aquele estrume, aquele cocô, né? Quando iam lá defecar, e tinha, do lado dessa terra, tinha uma caixinha com um monte de sal. E o que fazer com esse sal? Esse sal era do sal do Mar Morto. E eles utilizavam esse sal como desinfetante. Após defecarem, jogava cocô, jogava terra, jogava sal ali, porque aí não ia dar bicho, não ia exalar o fedor, né? Então, esse sal agia como desinfetante. E aqui
na questão do sal, ele fazia tanto uma coisa ruim ficar boa, né? E era desinfetante. Então, Jesus nos chama de sais por isso, porque nós precisamos, quando nós chegarmos num ambiente, nós precisamos fazer a diferença, não o ambiente nos mudar, como diz lá Paulo, né? Não se amoldeis com as coisas deste mundo. Nós precisamos, Lecantrabaxaia, fazer a diferença. Fazer diferença, às vezes, é simplesmente não fazer nada, é ser sal, estar ali no local. Amém? E o que é que essas pessoas também poderiam estar sendo utilizados como o mundo está hoje, de mal a pior? Foi constatado que 5% de cristãos num local faz uma grande diferença. Porque o fato de eu e você, se eu e você chegamos a um local e nós não conseguimos mudar a atmosfera deste local, tem algo errado. Porque aonde nós chegarmos, nós temos que fazer diferença, de alguma maneira. Eu mesmo estive no Brasil, né? E não era crente antes, e tive um reencontro com a minha família, teve ali churrasco, participei de churrasco com eles. Mas eu não sou mais a mesma Jaqueline que saiu do Brasil. Que quando eu saí do Brasil, eu não era crente. Eu sou uma Jaqueline diferente. E quando eu cheguei ali, eles me respeitaram. E tanto que até para na hora de comer, às vezes eu esquecia de orar, eles vinham, esqueciam, não, demorava a orar para comer, que eles mesmos falavam, já que você não vai orar para nós comermos? Então, assim, é maravilhoso o que Deus faz, porque ele insere em nós essa luz, né? Esse sal, essa luz, para que nós estarmos brilhando e sendo sal na vida de outras pessoas. Amém? E nós precisamos, o segundo aspecto da quantidade do sal, que sal demais também estraga. Nós precisamos sermos sal, pouco sal não é bom, mas sal demais também não é bom. E quando o sal para valer a pena, né? Ali no caso do sal que era utilizado, ele só lá na água não fazia muita diferença. O que fazia diferença é no contato com a sujeira. Por isso que Jesus fez uma comparação entre nós e o sal. Porque o sal, com contato com a sujeira, vira fertilizante. Quem está entendendo? Então, Glória. Porque somos nós os fertilizantes da sujeira do mundo. Aleluia. Nós somos os fertilizantes, porque onde nós passarmos, nós vamos purificar. Deveria ser assim. Então, se você está passando por algum lugar, mas você não está purificando, se você não está fazendo a diferença, tem algo errado com você. Amém? Então, estarmos somente reunidos nas igrejas, dentro de 4 paredes, é muito fácil ser sal e luz dentro de 4 paredes. É muito fácil nós sermos sal e luz no clubinho de crente, na festinha de crente. Mas nós precisamos ser sal e luz lá fora, contato com a sujeira. Porque aí nós vamos fazer a diferença. E o que mais? Como é que o sal vem perder a sua qualidade? Jesus falou isso também na palavra, né? Parece possível, mas Jesus disse isso por alguma razão. Quando o sal é pisado, por exemplo, as borrachas do sapato estragam esse sal. Logo, esse sal foi adulterado com outras substâncias. Então, qualquer dona de casa sabe que se você comprar um sal e ele vier com impureza, nenhuma dona de casa vai querer utilizar para fazer comida. Você ia comer uma comida
com algo sujo dentro? Preferência não, né? Então, foi por isso também que foi comparado com... Nós fomos comparados com sais. Porque se nós estivermos impuros, se nós não estivermos sendo sal, purificados, não nos deixarmos sermos purificados, nós não vamos poder ser sal. Porque como é que eu vou dar exemplo quando eu não dou testemunho? Se eu não der testemunho de quem eu sou, fora da igreja, por exemplo, porque não é dentro da igreja. Dentro da igreja é muito fácil nós sermos sais. Mas se eu não der testemunho, eu não for a Bíblia aberta, eu não for sal, eu não posso purificar o ambiente onde eu estou. Amém? E nós não fomos chamados para sermos influenciados pelas coisas do mundo. Nós somos chamados a sermos diferentes. Essa é a verdadeira questão. Precisamos ser diferentes. Precisamos liderar essa sociedade contemporânea, não seguir pelo caminho deles. Quando o sal perde seu sabor, ele não pode adquirir novamente. Ou seja, quando o cristão perde o seu sabor, a sua reputação, né, deixou de dar bom testemunho, é quase impossível reaver isso. E eu já vi lá também, aconteceu numa igreja, vou falar o nome, pode ter alguém que conheça, que o pastor deu uma vacilada. Acabou, nunca mais conseguiu reaver aquela imagem anterior. Porque o homem perdoa, Deus perdoa, o homem não. E lá nas bem-aventuranças, por exemplo, Deus, Jesus, né, mostra o oposto do mundo. Por isso que nós não podemos nos acomodar com as coisas deste mundo. Nós precisamos ser pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É o oposto de autoconfiança. Não é ter confiança em si próprio, e sim confiar em Deus. E ele também fala que nós precisamos ter sede de justiça. Porque precisamos viver justamente, corretamente. Esse tipo de pessoa, que somos eu e você, em nome de Jesus, somos sal. E Jesus fala lá em Mateus também que que a tua riqueza, né, você será pago por ser sal, não aqui nesta terra, mas no céu. Por quê? Porque é o nosso intuito, o nosso pagamento, digamos assim, né? Porque nem sei se pode falar isso, porque depois da cruz, que foi o melhor presente que nós tivemos, foi sermos salvos com a morte do Senhor Jesus Cristo. Nós ainda vamos ganhar galardão, aqueles que combaterem o bom combate, seguir a carreira, guardar a fé. Esses vão receber galardão, e o nosso galardão não está aqui nesta terra. Então, não importa como o Damião mesmo aí falou, sobre nós estarmos olhando para os ímpios, como está lá em Salmos, né, 37, você leu, foi isso, Damião? Não importa o que o outro está vencendo, que o ímpio está fazendo, que você está olhando, a grama do vizinho é mais verdinha do que a minha. Não, porque o nosso pagamento não está aqui nesta terra, está nos céus. O nosso galardão está nos céus. E por que Jesus nos chamou de luz? Oh, meu Deus do céu. Alguém me ligando. Agora não sei como é. Irmãos, perdão. Vocês estão me ouvindo? Alguém me ligou, ainda me ligou de vídeo. Meu amigo nunca me liga essa hora. Ninguém me liga essa hora. Glória a Deus. Mas Deus é fiel. Porque somos chamados de luz. Nós somos chamados de luz. E a luz também tem seus aspectos
positivos e negativos. Qual é o negativo, Jaqueline? Ser luz, que ela expõe coisas ruins. Você tem sido essa luz? Você tem exposto o inimigo das nossas almas, você tem exposto não ao seu irmão, não ao seu irmão, não envergonhando o seu irmão, mas você tem envergonhado Satanás na vida das outras pessoas, na sua vida, na vida da sua família, você tem exposto as artimanhas do maligno, que isso é ser luz. Qual é o termo negativo, né? Ela mostra os positivos, ela exibe o caminho certo da melhor maneira. Quando nós somos luz, nós levamos outras pessoas que estão na escuridão para a luz também. E nenhuma dessas duas maneiras de ser luz, tanto para mostrar as coisas ruins, quanto para mostrar a luz, o caminho bom, vão ser muito populares, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e disse que também nós somos, num contexto muito interessante. Por quê? Por exemplo, quando a mulher é pega em adultério, né, aquela história da mulher ter sido pega em adultério, devido à cultura da época, aquela mulher deveria ser apedrejada. E essa cultura ficou bem mais clara para os judeus. Os judeus estavam entendendo muito bem o que Jesus estava falando, porque eles conheciam a lei. Então, essa mulher, pela lei de Moisés, deveria ser apedrejada. Porém, Jesus disse que ela deveria... porém, se Jesus dissesse que ela deveria ser apedrejada, ele estaria, ao mesmo tempo, infligindo a lei romana, que proibia a execução por judeus. E se ele dissesse para não apedrejar a mulher, o que acontecia? Ele estaria contra a lei de Moisés. Então, colocaram Jesus, digamos assim, num beco sem saída. Só que Jesus, ninguém coloca ele no beco sem saída, ele tem resposta para tudo. Bem? Então, o que ele fez? Ele escreveu na terra com os dedos, afirmando ser Deus. Ele estava deixando claro, de forma bem simples, foi isso que ele escreveu, aquela lei. Só que o Senhor estava lembrando a eles também de uma outra lei, que ninguém poderia acusar alguém quando eles mesmos já cometeram o mesmo crime. Isso era uma lei judaica. Ele não estava falando que quem nunca tivesse pecado ou que fosse perfeito poderia apedrejá-la. Ou, do contrário, nenhum juiz poderia condenar ninguém. Ou seja, ele não estava falando só quem fosse perfeito poderia jogar a primeira pedra. Não, ele estava falando sobre uma lei que precisaria ter 2 ou 3 testemunhas. A mulher foi pega em adultério. Cadê o homem que adulterou com ela? Ela estava sozinha? Mas na hora que trouxeram para Jesus, trouxeram a mulher sozinha. E Jesus se pôs diante dela como o advogado, o melhor. Ele disse para ela ir e não pecar mais, porque a misericórdia nos é dada não para pecarmos novamente, e sim para deixarmos de pecar imediatamente. Em João 8,12, Jesus disse que ele é a luz do mundo. Então, isso nos deixa uma verdade profunda sobre o que a luz deve ser. Não é pelo que fazemos ou dizemos, como eu já disse antes, é pelo que somos. Essa mulher nunca teria sido pega nessa situação se ela tivesse sido uma seguidora de Jesus antes. Porque quando nós seguimos Jesus, quando verdadeiramente seguimos a Jesus, nós deixamos as coisas velhas para trás. Nós somos criaturas novas. Nós procuramos não pecar, somos pecadores, mas procuramos não pecar mais, porque foi que Jesus falou para ela: vá e não peque mais. Ore canta la baixaia, malai canta la baixaia. E essa mulher, ela estava numa escuridão moral. Então, quando
Jesus nos chama de luz, há uma responsabilidade grande de se colocar deliberadamente à vista do público, e talvez você será o único a brilhar. É o que eu falei, quando você for a um local onde só você é crente, você vai ser essa luz, você vai brilhar o brilho do Senhor, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Não é fácil ser luz e ser visto como tendo um padrão de vida mais elevado, não material, um padrão de vida moral. Então, eu já estou terminando. Em Mateus 5,25, Jesus disse para que ninguém venha se preocupar, porque ele estava deixando claro que o Pai se preocupa mais conosco do que com seus animais, seu jardim. É natural se preocupar. O sobrenatural é não fazer o quê? É não deixar de preocupar. Já imaginou quanta influência poderíamos dar ou fazer? Eles diriam, por que os cristãos nunca ou quase nunca se preocupam? Porque na hora da nossa batalha, na hora da nossa prova, aí nós vamos brilhar ou não. Vamos ser luz ou não. Vamos ser sal ou não. Porque nessa hora, quando você estiver passando pela prova, quando tudo estiver dando errado, como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, e nessa hora que ainda que a figueira não floresça, que não tenha fruto na vide, como é que você vai agir? É essa hora que você vai ter que ser luz e sal. E aí as pessoas, através da sua vida, como aconteceu uma vez na igreja, a irmã chegou para mim e perguntou se eu não tinha problema. Muitos anos atrás, e minha vida não era nada fácil. Não é como está hoje, que eu estou casada, tem alguém para cuidar de mim. Não, eu era mãe, solteira, tinha que ralar muito, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar todas as contas sozinha, trabalhava muito, tinha muita coisa para preocupar, e tinha uma filha para cuidar sozinha nos Estados Unidos, sem a ajuda de ninguém, só com a ajuda do Senhor, glória a Deus e aleluia. E nessa época, essa irmã chegou para mim e falou, Jaque, você não tem problema? Eu falei, por que você está falando isso? Ela falou, porque você está sempre sorrindo. Eu falei, claro, irmã, que eu tenho problema. Só que eu decidi glorificar o Senhor. Eu decidi adorar o Senhor. E assim mesmo, quando eu conheci meu marido, a gente no telefone, até hoje ele fala, Jaque, a vida que você levava lá, eu nunca vi você reclamar comigo no telefone que você não aguentava mais aquela vida, que você trabalhava muito. Gente, eu saía de casa 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, voltar para casa meia-noite, muitas vezes. E eu nunca reclamava. Estou falando isso para a minha glória, não estou falando para a glória de Deus. Sabe por quê? Sobrenatural, quem ajuda é Jesus. É Ele que nos ajuda a seguir. É Ele que nos dá força quando nós não temos força. Da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O meu socorro vem do alto. Então, na hora da minha angústia, na hora da tua angústia, que nós possamos ser sal e luz, decantarabaxaia, porque o Senhor, decantaramanai, canturabaxeia, é o meu pastor. Salmos 23 fala, o Senhor é o meu pastor. Aqui, quando o salmista, eu não ia nem falar isso, mas estou falando porque veio agora. O Senhor também estava me incomodando com o Salmo 23 hoje, eu não sabia se era para falar, e pelo jeito era para falar, que eu estou aqui falando já. Pouquinho só, tá, Damião? Já estou quase terminando. Eu até perdi aqui onde eu estou na Bíblia, meu Deus, glória a Deus. E lá no Salmo 23 está aqui, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará é o básico. É casa, comida e roupa. Não é viagens, não é dinheiro demais. Não, é o básico. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando Davi escreveu esse salmo, eu tive um estudo que foi falado que quando o salmista Davi escreveu esse salmo, quando ele escreveu aqui, ó, guia-me pelas veredas. Não, peraí. Como é que fala aqui? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele estava
numa paisagem de deserto. Mas ele estava com a visão espiritual dele em outro local. Então, quando você estiver nessa prova, você vai precisar ser sal e luz, tira a sua visão carnal das coisas. Olha para o alto, da onde vem o seu socorro. Davi estava olhando para os pastos verdejantes na mente dele. Né? E leva-me para junto das águas de descanso. Ele estava num lugar deserto. Que imagem é essa? Mas ele decidiu olhar para a imagem espiritual, para aquilo que ele queria que estivesse acontecendo. Amém? Então, porque então nós somos luz quando as coisas estão piorando. E nós sabemos que, mesmo quando as coisas estão piorando, nós temos um bom pastor, que está aqui em Salmos 23, um bom pastor, e nada nos faltará. Então, que nós não venhamos abaixar os padrões morais para nos igualarmos ou sermos recebidos por esse mundo. Não, senão a gente vai deixar de ser luz. Ao contrário, que nós venhamos, e já estou terminando, ao contrário, andarmos na contramão deste mundo. Você sabe aquele peixinho que é o símbolo do cristão? Também é isso. Os peixinhos estão andando para o lado de cá e nós estamos ao contrário. Andamos na contramão deste mundo, mas as pessoas vão querer fazer conosco igual fizeram com Jesus e com seus discípulos. Eles vão querer nos matar, porque o inimigo ele não quer que você e eu sejamos sal e luz. Ser luz custa muito caro e defender o que você sabe ser certo e verdadeiro será profundamente doloroso e impopular. Então, igreja, você quer agradar o Senhor? Seja sal e luz. Mas ser sal e luz, como eu falei, não adianta estar ali na igreja. Todo mundo ali é sal e luz, ainda que tenha os joios. Dentro de igreja é muito fácil, dentro de festinha de crente é muito fácil, mas quando nós somos lançados no meio da cova dos leões, ali é dos lobos, na hora que nós temos que dar testemunho, porque se preciso for, nós venhamos abrir a Bíblia, mas que nós possamos dar testemunho através da nossa vida, sermos sal e luz. E o Senhor venha brilhar através de nós. Quando alguém olhar para mim e para você, ele possa olhar e dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Como aquela mulher que viu o profeta e falou para o marido: nós precisamos construir um quartinho para ele, porque ali vai um homem de Deus. Será que as pessoas estão falando isso de mim, de você? Ali está indo um homem de Deus, ali está indo uma mulher de Deus. Então, que você seja sal e luz, ainda que você não faça nada, mas na hora que você estiver, como eu escutei um testemunho hoje, a irmã, quando era pequena, não era crente, alguém levou ela num centro espírita. E a mulher do centro espírita falou assim: leva essa menina daqui, porque o espírito não vai baixar, porque essa menina está aqui. Ela fez alguma coisa, ela era uma criança, tinha 10 anos, ela não fez nada, povo, mas ela era sal e ela era luz, porque Jesus já tinha escolhido aquela menina. Então, na hora que você for nesses lugares, que eu digo, no mundo aí fora, no desconforto, né? Porque conforto é dentro da igreja, conforto é com os irmãos, na casa dos irmãos. Quando Jesus te levar para ir numa missão, para ir nos hospitais, para ir numa prisão, para ir na rua, para ir no trem, seja lá o que for, seja você sal e luz, que a tua luz brilhe, brilhe, que você nem precisa abrir a boca, porque a autoridade, como eu também já vi isso, eu não era crente, e o Satanás se manifestou no meu namorado para falar o quê? Eu não gosto de você.
E eu não sabia nem quem é que estava falando, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu fui saber que era demônio quando ele falou uma coisa que meu namorado não sabia. E o olhar dele frio, eu falei, isso não é anjo, isso é demônio. Porque pelo menos essa concepção eu tinha, entenderam? Então, que você seja sal e luz, que na hora que você passar, como Pedro passava, né, a sombra de Pedro curava, quando os dois falaram para aquele cara, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, acontece. Que quando você for ali na rua, você vem a brilhar e os demônios vêm a manifestar ainda à distância. Mas para isso há necessidade de renunciar. Nós precisamos renunciar à nossa carne, precisamos dar testemunho, porque fazer tudo que todo mundo faz, qual é a diferença? Hoje já está difícil mostrar quem é crente e quem não é crente, está dentro das igrejas. Nós não temos um biotipo de crente. Hoje está difícil, porque o joio está no meio do trigo. Mas nós precisamos, com a nossa vida, pregar a palavra, sermos sal e luz, nem que você fique ali parado. Meus irmãos estiveram aqui não, quando eu morava em Nova York, vieram me visitar. Eu não precisei falar para eles que eu não queria cerveja na minha casa. Não precisei, diante de Deus, não precisei. Eu fiquei até temerosa quando eles falaram que vinham. Eu falei, eu vou ter que falar se eles forem comprar. Não precisei falar isso, sabe por quê? Porque eles me respeitaram, porque eles sabiam, né, o temor de saber que eu era, sim, uma serva de Deus, para a glória de Deus. Então, dentro da minha casa, eles não levaram bebida. E até no restaurante, quando a gente estava com mais pessoas, eu falei, você vai beber? Não vou beber, já que posso beber outro dia, não quero beber perto de você. Sem eu precisar falar. Eu não precisei fazer nada, eu só precisei ser sal. Eu só precisei ser luz. Amém? Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração, como ele tem falado comigo nesta palavra. Eu achei maravilhoso essa ilustração, essa cultura, né? É a cultura deles. Naquela época não tinha banheiro, achei maravilhoso. Por quê? Porque muitos falam que nós temos que ser sal e luz, mas ninguém sabe por que Jesus usou essa alegoria, digamos assim. Amém? Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade.